tudo bem? Sejam mais uma vez todas e todos muito bem-vindos ao podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Kiel, economista, aromaterapeuta, especializada no desenvolvimento da autonomia feminina, e nós vamos para mais um episódio dessa temporada linda com o conhecimento das mulheres indígenas que vieram aqui contar sobre a cultura e sobre os movimentos que a gente tem hoje no Brasil para a defesa do meio ambiente. Eu estou com a Tairine Borges, que também vai se apresentar, para a gente poder começar esse episódio. Tairine, como que você está? Preparada para mais uma gravação? Olá, Estela, super preparada. Agradecer muito esse presente, né, de estar aqui. Eu também trabalho com as plantas medicinais, com aromaterapia, sou apaixonada aí por todos esses temas no meio ambiente. E é muito importante, né, a gente estar ouvindo essas vozes da floresta, né, essa grande força das mulheres indígenas, né, que trazem toda essa conexão com a Mãe Terra, essa importância, né, desse olhar que a gente tem que ter para a natureza. E agradecer muito a Edina Xananauá por estar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos. Xavá Xavá, na língua indígena Xananauá. Eu sou Pucanxaiá, conhecida como Edina Xananauá. Sou do povo Xananauá, da terra indígena Catuquina Castanauá, do município de Feijó, estado do Acre. Quero agradecer pela oportunidade de estar podendo falar do nosso convívio do dia a dia da mulher indígena. Falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui é bem assim, é muito prazeroso, porque no nosso antepassado, a mulher Xananauá, ela não tinha direito de voz e voto. E cargo de cacicada, ela é hereditário, passa de geração para geração, principalmente quando na família Xananauá tem filho homem. E o meu pai com a minha mãe não teve filho homens. Somos 6 irmãs biológicas e 2 adotivas, tudo mulheres. Por nossa felicidade, nós nascemos mulheres. Sofrimos bastante preconceito, porque no mundo Xananaua do nosso antepassado, a mulher não tinha capacidade de assumir na visão deles. E onde nós, junto com meu pai, Pajé, Chuainê e Dona Tirá, minha mãe, meu pai vai fazer 101 anos esse ano, em agosto. Minha mãe, em setembro, vai fazer 90 anos. E a gente mostrou o contrário para o povo Xananauá, e dando exemplo para outros povos indígenas. Quando o nosso pai passou para nós, hoje eu tenho comigo 3 irmãs que já assumiu o cargo de cacique, já assumiu o cargo de liderar o seu povo, e tem 11 aldeias dentro do nosso território. Eu fui uma das caciques da nossa aldeia, assessora política e a primeira mulher a ser conselheira distrital da saúde indígena do Alto Rio Juruá, representando 7.508 população indígena, sem contar o recém-contato, que são os povos indígenas que têm pouco contato com nós que já sabemos se expressar. E então foi dessa forma que eu consegui chegar à representação, saindo da invisibilidade, nós mulheres indígenas, porque nós também sabemos, nós só precisamos de oportunidade. Não queremos tomar espaço de cacique homem, e sim queremos contribuir, ajudar. Queremos estar ao lado de cada um dos nossos caciques. Porque nós, mulheres, sabemos organizar e direcionar internamente o nosso povo. E dentro disso, veio a outra minha irmã. Nauá Charru foi cacique
do nosso povo, Xananauá. E Mucani, também cacique da nossa aldeia. Hoje, o meu pai, ele é o Tuxaua, porque assim como tem o presidente, o governador e o prefeito, então, meu pai, o povo Xananau, ele é o presidente do nosso povo, que é o único ancião com essa idade de 101 anos. Foi dessa forma que nós conseguimos quebrar o preconceito e mostrar para os homens que nós temos capacidade de assumir qualquer cargo. Só precisamos de oportunidade para, com os cacique homens, construir coisas melhores, voltar da política pública para a população indígena do nosso território. E dentro do nosso território também aonde fala-se da cultura. Os filhos, eles sempre aprendem com suas mães, porque quem dá a primeira alimentação para o seu filho são as mães. Só que quando nossos filhos crescem, fala que aprenderam com o pai. Também que estamos conseguindo mostrar para a sociedade que a mãe esteve sempre presente, desde o início da geração no seu ventre, né? A criança. É a mãe que ensina a plantar, é a mãe que ensina os cantos dos plantios, é a mãe que ensina os primeiros passos dos seus filhos. Isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte para que a gente passe o nosso conhecimento de geração para geração, para que cada ano ela se fortaleça cada vez mais. Edina, e você já contou, né? A pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre esses desafios, essas dificuldades que vocês encontram no dia a dia, porque eu vi aqui na sua biografia que você é vice-coordenadora da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, né? Você assumiu um cargo de liderança realmente no movimento político. Como que foi esse seu trajeto de assumir um cargo com essa responsabilidade dentro de uma sociedade que dá visibilidade para os homens, basicamente, né? Como que você fez para chegar nessa conquista? Quais dificuldades e desafios que você teve e como que você superou isso para essa construção? Esse desafio foi muito forte, porque para aceitar, para trabalhar dentro de uma organização, é muita responsabilidade e precisa para que você saia de dentro do seu território, porque lá dentro não tem internet, não tem o meio de comunicação. E para a gente estar na frente dessa instituição, a gente tem que estar na cidade. E quando a gente está na cidade, o desafio é maior, porque nós não tem culpa de a cidade chegar até a população indígena. Mas, porém, daqui que a gente faça o que os órgãos competentes faça entender isso, é muito difícil. E aonde vem o preconceito para nós indígenas, principalmente para nós mulheres, na parte de atendimento da saúde, porque a gente é considerado como índio urbanizado. Tendo em vista a nossa raiz está lá dentro da aldeia, que são nossos pais, nossos filhos, nossos tios. Né? E para mim foi um grande privilégio estar na frente, mesmo com essas dificuldades, estar na frente dessa organização, porque nesse momento atual que estamos passando, ela tem necessidade para que a gente possa estar na frente dessas instituições, reivindicando e garantindo o nosso direito de mulher indígena, garantindo que esse governo está fazendo nós viver o nosso retrocesso
mas para que tenha mulher que tem garra, que tem firmeza naquilo que for falar, que não tem medo de falar, que tem muitas energias boas para passar, energia para aqueles que estão dentro da aldeia, que estão sendo atacados pelos garimpeiros, que estão sendo retirando as matas de dentro do seu território. Então, para mim, foi muito importante eu ser agora a vice-coordenadora executiva da União das Mulheres Indígenas do novo estado da Amazônia brasileira, porque esse é o momento de a gente se unificar, mesmo na distância, mas estamos com um pensamento e com a união cada vez mais forte, cada vez mais fortalecida, mesmo através assim da internet virtual, mas a gente está se movimentando para garantir o nosso direito e garantir que o nosso direito permanece, porque hoje, em Brasília, está acontecendo a votação que é para não mais a demarcação da terra ou retirada da demarcação da terra. Quantas mulheres indígenas estão lá? Eu não estou lá em pessoa, mas minhas energias, minhas forças, espiritualmente, estou lá lutando junto com elas. Então, é muito importante hoje ter a nossa representação de mulheres em cada setor, em cada departamento, para que a gente possa somar essa força uma com a outra, que já vencemos várias pandemias. Não vai ser essa que a gente vai se enfraquecer. Vamos cada vez mais nos fortalecer. É muito importante, cada dia, uma de nós, assumir esse cargo, para que a gente possa estar firmado às nossas raízes. Muito importante mesmo, Edina, essa participação da mulher indígena, né, e das mulheres em geral nessa construção, né, do que a gente precisa ter de mudança na nossa sociedade, né? E eu, antes de começar aqui a gravação, eu estava assistindo uma fala sua também no Vozes da Floresta. Foi muito importante ouvir, né, essa reflexão que você traz lá. E até em relação a essa visão de futuro, né, do que a gente... Eu queria saber, assim, de você, quais os caminhos que você enxerga para a gente restaurar o equilíbrio da natureza e essa questão da industrialização, né? Como que a gente pode ter uma melhor visão de futuro mesmo? A mãe natureza, ela pede socorro. Paralisou tudo, porque os seus próprios filhos estavam matando ela. Porque a terra é nossa mãe, que é ela que dá alimentação através do seu útero. Por isso eu me considero uma terra. Por isso que eu me considero uma floresta. Por isso que eu me considero um Amazônias. Por esse motivo. E a minha visão para o futuro é fazer para que cada um refloresça os seus corações, refloresta as suas mentes e os seus corações. Através desses podcasts, através das oportunidades que as pessoas não dão para que a gente possa expressar. E fazer esse trabalho de formiguinha para que futuramente se torne um castelo de formigueiro. Porque hoje eu não penso só em mim, ou só no hoje. Penso no amanhã e no depois. Porque o nosso jovem, ele é o presente, mas também o futuro. Tem um trabalho que eu fiz com vivência, que também está no meu Instagram, não está nem com 4 anos, que eu falava que eu tinha medo de como a minha futura geração iria sobreviver. Não está com 4 anos que eu achei que isso ia acontecer 10, 15 anos. Tirando de nós a nossa farmácia viva, matando, afetando diretamente a nossa segurança alimentar. O que eu vejo para o futuro é que nós possamos mesmo se unificar e ter mais
atenção com a nossa mãe terra, porque para você sobreviver não precisa matar ela. Tem outra forma de a gente plantar sem agredir a mãe natureza. Hoje estamos sofrendo mudança climática aqui no nosso estado. Hoje também eu vou ter outra reunião sobre a ferroviária que vai passar dentro do nosso estado, afetando diretamente as comunidades indígenas. Isso não é muito bom para nós que vivemos, para nós povos originários, que vivemos dentro da nossa floresta, dentro dos nossos territórios. Mas para um grande capitalista vai ser um presente para eles, se conseguir passar. Porque sempre nós, povos indígenas, nós temos nosso pensamento, nossa fala. Matar, nunca, mas morrer quando for preciso, para que possamos salvar o nosso território, para a nossa geração, para o nosso futuro, porque já derramou muito sangue de indígena, também dos nossos parentes não indígenas, que sempre lutou pela causa. Não queremos mais perder. No mês de abril, nós fizemos um tema que a gente fazia em 8 dias, que é o mês dos povos indígenas, a Semana dos Povos Indígenas. A gente colocou o título Nem uma gota mais de sangue indígena. Mas parece que vai ter. Se as pessoas, a partir da reunião hoje, do encaminhamento que a gente vai ter hoje, que eu creio que não vai ser possível, mas também nós precisamos de parlamentares, que a gente não tem indígena. Temos só a Joênia Wapichana, que não é do nosso estado, mas eu me sinto representada por ela, que é uma grande guerreira. Então, acho que o que a gente tem que ver para o futuro melhor é reflorestar o coração de cada um para que a gente possa salvar a nossa floresta, a nossa Amazônia. Edina, a Tairine trouxe essa pergunta, né, sobre o futuro, e eu, ouvindo o que você disse e a colocação da Tairine, eu estou pensando numa questão agora do passado, né, porque hoje essas questões ambientais, elas são, como você falou, elas são um reflexo do capitalismo e elas também são um reflexo de um patriarcado, né, que é tudo girar em torno das escolhas dos homens no geral. E pelo que você contou, isso também fez parte da sociedade, da sua comunidade. Na sua visão, onde que você acha que isso surgiu no passado? Por que que essa estrutura que excluiu as mulheres, que excluiu tantas outras formas de pensar, porque a gente precisa ter uma diversidade de pensamento para que todas as culturas, para que todas as comunidades possam ser contempladas pela legislação. Onde que você vê que no passado que isso se perdeu, dentro da perspectiva que você tem da sua experiência? Desde que o colonizador chegou no nosso Brasil. Porque nós, população indígena, nós estamos no 5º momento. Então, quando o colonizador chegou, ele já foi tirando isso da gente. Faz muito tempo que foi tirado isso da gente. Porque a gente vivia na harmonia. Nós éramos nômades. Nós tínhamos poder, onde o homem estivesse, nós estávamos ali com nossas crianças, ensinando nossos filhos. Depois que o colonizador chegou, que o indígena também sofreu a escravidão, aonde o livro brasileiro não fala a sua verdadeira história. Não foi só os negros, os indígenas também foram escravos. Foi daí que foi tirando os nossos direitos, foi daí que foi tirando a nossa cultura. Ela se perdeu desde essa época. Como eu estou falando que nós estamos no 5º momento, antes de o colonizador chegar,
no Brasil, nós estávamos a lado com nossos caciques. Depois que ele chegou, ele que separou a gente, porque foi quando ele pegou os homens para ser escravo e as mulheres separadas para ser escrava. Foi na época das correrias que nós se separamos. Foi na época dos patrões que separaram o pensamento do indígena, porque pegavam os homens para trabalhar e as mulheres para ser presas dentro de um galpão, para elas serem estrupadas. Hoje tem indígena que não sabe falar o português, mas que tem os olhos azuis, que tem os cabelos caracolados, que tem as peles mais claras do que a minha, por causa do nosso antepassado que a gente viveu. No nosso segundo momento. No nosso terceiro momento, foi quando esteve a correria, que os indígenas fugiram dos seus patrões, aonde muitos deles foram mortos, aonde muitos deles foram pegados, como qualquer um animal, laçado, por tiro, muitos deles não resistiram. E o nosso quarto momento foi na época que nós conquistamos nosso espaço, como indígena mulher, como indígena homem, trazendo de fato o nosso direito. E hoje, no quinto momento, nosso direito que lutamos tanto está sendo dizimado por uma pessoa que representa não só a população indígena, mas todo o Brasil. Então, nós estamos vivendo retrocesso. Nós estamos sendo dizimados de outra forma, não com mais tiro, nem através de correria. Aqui no nosso estado, porque em outros estados, assim, quando o garimpeiro está entrando, está vivendo o retrocesso de antigamente. Então, nossos direitos foram tirados desde essa época que o colonizador entrou no Brasil e na nossa vida, dentro da nossa cultura. Porque o meu nome, meu pai, minha mãe, quis sempre colocar por Canchaiá, mas eles não conseguiram. Hoje eu consigo colocar o nome dos meus filhos na língua indígena, porque nós já conquistamos o nosso direito. Naquela época não podia, por isso que eu me chamo Edina. Porque quem naquela época podia decidir não eram os pais, eram os patrões que podiam decidir os nossos nomes, infelizmente. Mas hoje a gente já consegue colocar o nome indígena nos nossos filhos, o nome e o sobrenome, graças à nossa luta, que nós conseguimos resistir para existir. Então, a gente, ou, ao contrário, resistir para existir. A gente faz isso desde que o colonizador chegou no Brasil, para que a gente mantenha essa cultura e para que as nossas forças cada dia cheguem mais, como guerreira e como um guerreiro. Edina, que lindo. Obrigada você ter trazido essa contribuição. Assim, muito importante esse ponto que você fez sobre a chegada do colonizador. Eu acredito que esse efeito, ele acabou pegando a América do Sul por completo, né? A gente pode falar também de Peru, de Bolívia, dos povos antigos que existiam ali, foram civilizações inteiras, né, destruídas, e até hoje a gente não conseguiu restaurar uma cultura de equilíbrio. Então, obrigada por você ter trazido essa informação para a gente. E eu queria agradecer tudo que você contribuiu com a gente. Então, eu queria agradecer, encerrar aqui essa nossa gravação, deixando um grande abraço, um grande agradecimento, Edina. Gostaria de agradecer muito essa conversa. E, assim, só que eu vibro mesmo é que essa síndrome, né, que eu vejo que é uma síndrome do colonizador, caia por terra, né? Para a gente restaurar realmente esse equilíbrio e esse direito que é tão natural dos povos, né? E muito agradecida mesmo, Edina, por todas as suas falas, assim, para a gente poder realmente...